Pessoal, análise de Matic, Polygon, a Polkadot e a Near. Vou fazer a análise dessas três agora nesse vídeo. Não esquece de curtir, meter o dedo nesse coraçãozinho, nesse like aí, para quem tá no TikTok, no YouTube, porque eu posto em várias redes. E também não esquece de me seguir se você não me segue, para ficar por dentro do que está acontecendo no dia a dia. Tá, aqui nós temos o gráfico da Pol, tá? Que é a Polygon. Só que não esqueçam que antes dela virar Polygon, ela era Matic. Então tem que pegar o gráfico da Matic, que é esse daqui, o gráfico original dela. No gráfico aqui nós vemos que nós temos uma linha de tendência de baixa aqui que está segurando o preço faz anos, tá? Desde 2022. Ela não consegue superar e se manter aqui para cima dessa linha. Estamos no gráfico mensal, o que significa isso? Que quando essa moeda chamada POL, que era a antiga Matic, romper aqui a casa dos 84, ela vai ter um espaço gigante para valorizar, talvez aí até seus 2 ou 3. 2,90, se não me engano, foi o topo dela. Então, essa linha de tendência de baixo aqui está segurando ela, tá? Toda vez que foi, ela não conseguiu superar. Ó, aqui foi pavio, aqui foi pavio, aqui foi, bateu e voltou. E nós estamos na mínima da mínima dessa moeda, tá? Na mínima da mínima. Então ela está no fundo do poço. Matic, o Apol está no fundo do poço. Eu não vou nem pegar o gráfico semanal e diário para vocês, porque esse daí não interessa, tá? Estamos no gráfico mensal, que é o gráfico mais pesado aqui de análise, e estamos no fundo, tá? Nós estamos no fundo. A Polygon, o projeto era razoável, eles fizeram parcerias, entendeu? A rede é barata até, ela é bem funcional, só que é aquele negócio, hoje existem várias redes semelhantes a ela, então simplesmente ela não está valorizando. Agora, quando o BTC romper e valorizar, nós temos uma possibilidade dela voltar a subir, óbvio. Agora ela vai romper os 83, 84, 85, 89, aqui que seria a linha de tendência dela, não sei. Né? Pode ser que ela valorize até aqui, chegue aqui e não consiga romper, realmente se mantém aqui para baixo e continue nesse movimento aqui de queda, tá? Porque você vê que é uma linha de tendência de baixo, toda vez ela fica menor, os topos menor, 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 entende? Então isso daqui tende a romper para cima, a linha de tendência de baixo ela tende a romper para cima. Então a Matic, ou a Pol, hoje, atualmente Pol e antiga Matic, para quem é mais antigo já sabe, para quem é novo não sabia que ela era Matic, mudou ano passado para Pol. Então ela tem um potencial enorme. Agora ela vai, como é que se diz, cumprir esse potencial, não sei. Não tenho bola de cristal. Se eu soubesse que ela vai romper aqui os 90 e ia voltar para os 2,50, 3 real, ia lá no banco financiar todo o dinheiro que eu conseguia, vendia casa, vendia cara e colocava dinheiro nela, porque eu ia ganhar praticamente 8, 9 vezes. Então é uma coisa que você tem que se medir teu risco. Mas hoje está o menor preço para você comprar. Então, para você que quer investir nela, não tem preço melhor que hoje. Hoje está no fundo do poço. Daqui ela só tem um lugar, é para cima, né? Porque mais para baixo que isso ela vai acabar, vai deixar de existir. Então, Paul num ponto muito bom de compra, com o alvo, pessoal. Se ela segurar nessa linha aqui, ó, vai dar aí seus 130, 150, 160%. Isso vai dar 1,5 vezes de valorização. Mas se ela conseguir romper, ela tem um espaço para vir até de volta aqui, ó. Então daria uns 700, 800%, tá? Então ela tem bastante potencial. Tem potencial? Tem. Você vai cumprir o potencial dela? Já não sei, né? Então é isso aí. Isso que eu tenho para dizer para vocês da Polygon, que é a Matic. Agora vamos para DOT. Polkadot também, né, pessoal? Essa daqui também tem um desenho bem semelhante. A maioria das criptos tem desenhos semelhantes nos gráficos mensais, semanais, porque elas são... A maioria tem a mesma função, ou são a mesma função. Então ela segue o mesmo gráfico. A maioria serve para a mesma coisa dentro da rede. Existe um monte de cripto que serve para a mesma coisa. Tá entendendo? Então a maioria das cripto tem a mesma função.
ou serve para coisas bem semelhantes. Então, por isso os gráficos são bem semelhantes. São que nem aquelas empresas APO que eles lançam, aquelas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, um monte de empresa semelhante que serve para a mesma coisa. Não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês. Ó, aqui nós podemos ver que nós também temos uma linha de tendência de baixa que segura ela. Aqui ela bicou a linha. Tentando arrumar essa linha chata aqui. Não, aí, ó. Ela tá se movimentando toda. Tá. Essa linha aqui, ó, de tendência, meus queridos, tá segurando o preço também. E aqui nós temos um... Deixa eu colocar uma outra linha para vocês observarem. Beleza, pessoal. Vamos lá, o resumo. Nós poderíamos classificar que ela está num triângulo simétrico, uma linha de tendência de baixa. Aqui ela teria o suporte mais forte dela aqui, que é na base dos 3,50, que foi logo depois do lançamento. Lançou-se, 2 meses depois ela veio buscar esse suporte. Aqui ela chegou perto do suporte, não buscou. Aqui na queda de 2023 ela buscou, e aqui na queda de 2024 ela buscou. E agora na queda de 2025 ela quase buscou, não buscou porque o fundo dela foi 4, não foi 3,50, tá? Então ela não chegou nos 3,50, que seria o suporte dela. Então 3,50 foi o preço mais barato que ela já teve. Hoje ela está praticamente no mesmo preço daquela vez do lançamento. Na verdade ela está mais barata, porque você tem que pegar 2020 para 2020, são 5 anos e teve a inflação. Então hoje, ao mesmo preço que ela estaria daquela época, ela está mais barata, tá? Então hoje ela estaria mais barata que no lançamento dela. Para vocês terem uma ideia, que vocês não fazem essas contas, mas os grandes investidores fazem essas contas, eles sabem exatamente disso que eu tô falando para vocês, tá? Então hoje ela tá mais barata que no lançamento porque tem que descontar a inflação desse período. Então aqui abaixo de 3,50, 3,20 não é muito interessante, tá? Mas até na base dos 3, ela chegou a 4, 3,98, acho, na queda de domingo. Até a base dos 4, 3,50, muito barata, tá em liquidação, tá? Quanto que ela pode subir? Vou pegar do ponto que ela tá hoje aí. Se ela romper essa linha de tendência que ela também tá segurando, tá? Ela tenderia pelo menos a esticar aqui até aqui, tá? Até aqui que seria mais ou menos onde que ela sofreria uma resistência, tá? Que ela tem uma resistência, então ela sofreria resistência no início aqui, do momento seria em 18 dólares e ela iria até 23. Então ela tem aqui, ó, de 300 a 400% do valor atual dela, porque aqui tem uma força vendedora, aqui tem uma zona de interesse. Então aqui nessa região aqui, ó, ela tem um interesse e provavelmente pode ser um interesse vendedor. Então nessa região aqui ela pode segurar o preço se ela subir, mas se ela tem que subir, tem que romper essa linha de tendência aqui, ó, para ela poder dar uma esticada e levar o preço até os 20 aí. Então para quem está comprando ela, você tem que sempre avisar o que está comprando para quê? Para curto prazo, para longo prazo? Se é para curto prazo, nem compre, meu querido, tá? Que às vezes você não vai ganhar muita coisa não. Agora se você quer ganhar 300, 400, aqui é aquele negócio. Se você colocou 1.000, você pode ganhar 3 ou 4 mil. Né? E eu diria até que às vezes não vai demorar 6 meses para esse movimento acontecer. E se ela ir a zero, você perde tudo? Perde. Mas dificilmente ela vai a zero, né? Vamos ser brancos e francos. Provavelmente ela pode perder aqui o suporte de 3,50, então uns 3, se viesse uma queda muito brusca. Mas, enquanto isso, o suporte aqui de 3,50, que ela tem um suporte aqui, essa região aqui de 4 a 3,50, uma região muito forte. Toda vez que ela chegou aqui teve força compradora. Os compradores entraram porque ela estava barata, estava interessante de comprar, então nessa região ela tende a segurar. E agora vamos para a NIR.
a nossa querida NIR, que é uma moeda de inteligência artificial. Nesse ciclo aqui, inteligência artificial e meme coin, são os RAIP, né? Então pode ter uma grande valorização. Ela está barata, 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 barata. Vocês podem notar que aqui nos 2,80, 2,70 que ela chegou, tinha um suporte, né? Nessa região tinha um suportezinho aqui que é uma zona de interesse comprador. Nessa região aqui foi a maior zona, a maior zona de interesse comprador. Obviamente foi nessa região aqui, né? Como vocês podem ver aqui, a maior zona de interesse comprador foi nessa região aqui, ó, nessa, ó. Lá quando que ela foi lançada, primeiro mês de 2020 novembro, depois ela teve a subida. Daí aqui teve zona de interesse comprador. Aqui nós tivemos também uma zona de interesse comprador e aqui nós também tivemos uma zona de interesse comprador. Cara, no fundo do movimento 2023 aqui, ela chegou a 1,19, 1,10 aqui, ó. Nossa, muito barata, tá? E nessa área aqui entrou peso de compra. Então levou o preço aqui, ó, até seus 8,80. Depois o topo foi um pouco menor e o outro topo foi um pouco menor. Você pode ver que ela também vem fazendo topos menores, né? Então ela vem esticando o preço para baixo, ela vem segurando nessa região aqui. Nessa região aqui tem uma zona compradora, que é onde o preço está hoje, está segurando. E se ele perder essa base de preço aqui, que é 2,70, ele poderia levar o preço aí talvez no máximo até 1,19, que seria nessa zona aqui, que seria a zona de maior interesse para se negociar NIR na história da NIR, tá? Maior zona de interesse compradora seria entre 2,50 a 1,19. É óbvio, né? Porque está muito barato, né? Claro que é uma zona de interesse muito boa, mas seria a melhor zona de interesse de compra atualmente. Seria melhor do que aqui atrás, porque vocês têm que lembrar que aqui atrás é 2023, nós estamos em 2025, então ela estaria mais barata porque você tem que descontar a inflação. Então nessa zona aqui ela estaria mais barata do que ela já teve aqui, ela estaria mais barata do que ela já teve na história. Então se ela viesse para essa zona aqui, ela estaria mais barata quando foi lançada, porque você tem que descontar a inflação. Nunca se esqueça de descontar a inflação, meus queridos. Então, nessa região que ela está hoje, D3, ela tá barata como se fosse 2023. Essa zona aqui que ela está hoje, D3, é como se fosse que você está comprando em 2022, 2023, tá? Porque essa zona D3 aqui, vocês têm que descontar a inflação, ela voltaria para uns 2 e pouco. Então, seria essa zona aqui. Então, se vocês comprarem nessa zona D3, vocês estão comprando quase que nem 2022, 2023, que vocês gostariam de ter comprado lá atrás, não compraram, tá? Então, fique sabendo disso. Potencial para NIR. Ela fez no mensal aqui um topo, fez um topo menor do que aquele fundo, e ela não fez um fundo menor do que esse daqui, porque ela segurou nesse fundo. Porque nós teríamos um movimento de topo, fundo, perdendo a tendência no gráfico mensal. Ela não perdeu a tendência no gráfico mensal, porque ela não fez o fundo aqui, porque esse mês não acabou, tá? Então vou desenhar para vocês antes de fazer o possível potencial de valorização. Ela fez um topo, fez um fundo, aqui, ó, ela fez um topo menor do que aquele lá e ela tá tentando fazer um fundo menor do que esse daqui. Ela não fez, sabe por quê? Porque esse mês não terminou. Ele pode terminar aqui em 4. Se terminar em 4, ela não fez um fundo menor. Ou se ele terminar aqui e no próximo mês o candle terminar acima, o candle do outro mês anula esse mês, tá? Então ela não faria. Então por enquanto ela não fez um topo duplo no mensal. Ela não fez. O duplo, aliás, ela fez, né? Ela fez um topo e um fundo descendente no gráfico mensal. Se ela fizer um topo e um fundo descendente no gráfico mensal, aí dá kkk, tá bom? Dá kkk. Por quê? Por esse simples fato, ó. Quando o movimento vem
por um topo, vem para um fundo, ela vem para um topo menor e vem para um fundo maior, meus queridos, ela vem para um topo menor e vai para um fundo maior, significa que ela está em tendência de baixa no gráfico mensal. Quando ela está em tendência de baixa no gráfico mensal, significa que nós estamos em bear market e nós ainda não estamos em bear market. Então não precisam ficar com medo de comprar. Na verdade, ficam felizes que vocês estão comprando a 3 no mesmo preço que o pessoal estava comprando a 2 em 2022 aqui, tá? Porque tem que descontar a inflação. Então não preciso me agradecer, só ver se você curte e me segue aí para ajudar o canal. Eu vou fazer o potencial aqui de valorização. Puxando o gráficozinho aqui, ó. Aqui nós temos uma clara força vendedora que ela para nos 8,50. Se essa zona for rompida na subida que vai ter, né? A subida que vai ter, se ela for rompida, o preço tem espaço para ir até os 20, tá? Até os 20. Isso do ponto que está hoje dá umas 500 a 600%, tá? Umas 5, 6 vezes do ponto que está hoje. A zona de resistência dela ficaria entre 10, né? Aqui logo acima dos 9. Começaria aqui entre 9,50 e pararia em 19. Aqui é o único lugar onde ela está resistindo, que seria entre os 8,50, 8,89 que ela chegou, se eu não me engano, e aqui nos 9 e pouco. Nessa zona aqui, ela tem uma resistência vendedora. Se ela romper essa zona aqui, que ela não está conseguindo romper, né? Se ela conseguir romper essa zona que é referente aqui atrás, ela estica até 20, porque dela não tem mais nada no caminho, entendeu? Como ela veio de queda livre aqui dos 20 para os 6, depois ela voltou para os 19 e veio de volta de queda livre para os 3, do mesmo jeito que ela romper entre os 8 aqui e os 9,50, quase 10 aqui, essa daqui é a zona que segura o preço dela. Se ela romper aqui também vai ser a mesma coisa, ela vai até 20, porque ela tem espaço livre para correr. É assim que funciona. O pessoal olha o gráfico, gente, porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Aí eu não vou nem editar esses vídeos. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. E vai ficar desse jeito aí mesmo. Pessoal, o gráfico representa o que as pessoas estão fazendo ou não estão fazendo, o que as pessoas não estão comprando. É a representação do dinheiro que está entrando no ativo. Então, você pode observar pelo gráfico, pelo dinheiro que entra no ativo, o seguinte. Se nessa área aqui de 9 dólares havia um interesse comprador e um interesse vendedor, né? Até por isso que fez um candle vendedor aqui. Então havia um interesse vendedor, mas também havia um interesse comprador. Só que os compradores foram maiores, teve mais interesse de compra nessa área do que de venda, daí levou o preço até 20. Então tudo isso, o gráfico deixou histórias para nós, de épocas onde que as pessoas tiveram vontade de comprar, tiveram coragem de comprar e colocaram dinheiro nessa região. Então eles achavam que esse preço estava barato. Estava barato, tá? E vocês têm que lembrar que temos que descontar a inflação. Então, se lá em 2020 3 estava barato, agora em 2025 3 está como se fosse 1,50, porque dentro desses 5 anos, meu querido, já tivemos mais de 50% de inflação. Então seria como se o preço estivesse pela metade. Então, comprando a 3 em 2021 é como se fosse 2020, 2021 é como se você comprasse a 3 hoje, é como se fosse comprasse 1,50 naquela época, porque você tem que descontar a inflação. Então, o que acontece? Nessas regiões onde o preço para ou ele continua, é porque tem uma demanda de pessoas, as pessoas olham dessa forma. Ah, aqui o preço está caro, aqui o preço está barato. Aonde que o preço está caro? O preço está caro aqui nos 20, tá? Por que está caro aqui nos 20? Porque ele teve caro nos 20 aqui atrás também. Então ele está caro aqui nos 20. Mas aqui nos 3, ou entre os 3 aqui e o 1,19, ele está muito barato. Ele não está barato, ele está muito, muito barato, tá? Nos 3 ele está muito barato. Entre os 3 e o 1,19 ele tá de graça. Tá mais barato que ele já teve na história da NIR. Porque mesmo ele estando no mesmo valor,
que ele teve em 2023 ou 2022, você tem que descontar a inflação, então ele estaria mais barato que teria em 2023 e 2022. Então tem alguma possibilidade de vir ali? Claro que tem, mas seria muito difícil, porque o pessoal que compra, os grandes players, eles já sabem disso. Então eles dizem, não, 3 é que nem fosse comprar 2 no ano passado, ou a 1,50 no ano retrasado. Então eu vou comprar agora porque eu tô comprando que nem fosse comprar em 2022. Então é assim que funciona, é assim que você olha pro preço. Você pode olhar pro preço, olhar pro gráfico, tanto faz, entendeu? Tanto faz. Mas você tem que entender o que significa o preço ou você entender o que significa o gráfico. Só isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí e me seguir se você não me segue para não ficar de fora das dicas.